Nós nos relacionamos com símbolos o tempo todo. É a essência da linguagem. E considerando que nós, humanos, somos seres naturalmente sociais, os símbolos estão no mundo inteiro, por todos os lados. Portanto, nada mais curioso que saber a origem de alguns símbolos famosos. Aí vão mais alguns símbolos que você provavelmente não sabe o significado. Número 10. O símbolo da tecla Command, da Apple. Qualquer teclado fabricado pela Apple possui uma tecla chamada Command, que tem um símbolo único, que não vemos em mais nenhum outro teclado ou periférico de outra empresa. É o chamado Apple Command Symbol, que tem a forma de um quadrado em loop. Ele existe desde 1980 e permaneceu igual desde então. A Apple se baseou na placa de estrada sueca NH22, usada pelo país para indicar pontos de referência. No caso da gigante da tecnologia, a tecla é usada para acionar alguns determinados recursos. E por que então a Apple não usou o próprio logotipo da maçã? Simplesmente porque Steve Jobs acreditava que colocar o logo no teclado seria utilizar excessivamente sua marca, e por isso preferiu esse quadrado diferente em loop. Número 9. Ouroboros. Você deve ter visto esse símbolo antes, em alguma série de fantasia, ou talvez tatuado no braço de algum punk por aí. O Ouroboros, representado como uma cobra comendo o próprio rabo, significa o renascimento e a natureza cíclica do universo. Na verdade, ele existe desde o Egito Antigo, e seu significado permanece praticamente o mesmo desde então. A utilização ancestral desse símbolo pode ser encontrada no chamado Livro dos Mortos do Egito Antigo, descoberto dentro da tumba de Tutankhamon pelos arqueólogos Howard Carter e sua equipe em 1922. O problema é que o Livro dos Mortos é meio enganador, já que não se trata realmente de um livro. É um texto funerário no estilo dos epitáfios de hoje em dia. No caso do livro, porém, o Ouroboros faz parte de um tipo de feitiço ou encanto mágico que ajuda a alma de um faraó morto através do submundo dos mortos. Seu destino é a união com o deus Sol, Ra. Mas ei, ainda temos esperança de que realmente existam descolados do Egito Antigo que pensavam que as pirâmides eram muito comuns. Número 8. Símbolo do infinito. Seja você um hippie do século XXI, ou religioso fanático, ou um simples jogador de videogame que não pensa sobre o divino. Certamente você já viu e conhece esse símbolo, um 8 virado de lado. Inclusive, algumas pessoas se referem a ele como 8 deitado, mas existe uma má compreensão geral desse símbolo, porque ele não se refere realmente ao infinito. Na verdade, esse 8 virado de lado é usado pelos matemáticos para denotar quantidades potencialmente infinitas em suas equações, utilizado pela primeira vez em 1655 por John Wallis. O 8 deitado é derivado de uma gravura encontrada na cruz de São Bonifácio. Originalmente, ele foi usado para representar um objeto que não tem começo nem fim, que no caso do santo se referia a Deus, com seu ciclo fechado de existência. Outra teoria sobre sua criação é que se trata de uma alteração do símbolo grego de ômega, que representava o fim, sendo então uma espécie de falta do fim. Bom, não faz muita diferença. De qualquer forma, ele deve seguir sendo usado pelos matemáticos e por tatuadores mundo afora. Número 7. Símbolo do Pi. Esse talvez seja o símbolo matemático mais popular de todos os tempos, com muita gente usando o Pi, até mesmo como um jeito descolado de formar palavras. O Pi existe desde muito antigamente. Ainda que seja atribuído aos gregos, o símbolo tem uma história bem complexa. Alguns estudiosos acreditam que tenha sido os chineses que o inventaram. Outros, porém, acreditam que foram os egípcios. De fato, historiadores e cientistas se sentem tão inseguros quanto à origem desse símbolo, que concordam apenas com o fato de que ele surgiu entre 1000 e 1 a.C., o que também não ajuda muito. Por outro lado, também, temos uma ideia relativamente boa do motivo pelo qual o símbolo Pi tenha essa forma. Veja bem, ele é o equivalente grego da letra inglesa, P, e quando o matemático William Jones se referiu ao termo Pi como uma abreviação de perímetro, a abreviação e a letra grega se tornaram sinônimos, aparecendo o Pi da forma como conhecemos hoje em dia. Número 6. Porcentagem. E como estamos no tópico de símbolos matemáticos, também temos o símbolo da porcentagem. É muito difícil imaginar um mundo sem esse símbolo, já que ele é usado quase todos os dias. Independente disso, as pessoas já usavam o termo porcento ou por cem antes de qualquer número para especificar frações e proporções mesmo antes da invenção do símbolo, em 1684. Ele foi então abreviado de várias formas e, depois disso, estilizado em uma forma cursiva com uma voltinha no final,
que evoluiu para uma linha horizontal entre dois pontos, que se parece com o símbolo de hoje. A porcentagem como conhecemos, com uma barra e dois círculos ou pontos, só foi estabelecida em 1925 pelo matemático D. E. Smith, ou seja, esse é um símbolo que foi evoluindo ao longo do tempo. Número 5. O ponto de interrogação. Se você não sabe o que esse símbolo significa, então você é de outro planeta, ou um animal que sem querer clicou nesse vídeo. O ponto de interrogação está presente em nossas vidas quase tanto como respirar. É o símbolo que usamos sempre que queremos perguntar algo. Mas você já perguntou o motivo de sua forma? Assim como o pi, ele também foi muito debatido entre os círculos acadêmicos. A hipótese mais forte diz que ele evoluiu de um símbolo criado pelo poeta e estudioso inglês Alcuino de York, no século VIII, que o escreveu colocando uma linha em forma de relâmpago acima de um ponto no final de uma frase. Por outro lado, outros estudiosos atribuem o ponto de interrogação a estudiosos latinos da Idade Média, que escreviam a palavra quaestio no final de sua frase, para denotar uma pergunta. A partir daí, abreviaram para QO, até se tornar prática escrever o Q acima do O, o que acabou levando ao ponto de interrogação de hoje. Número 4. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação significa o seguinte: a frase escrita deve ser dita em voz alta, seja com raiva ou alegria. O ponto de exclamação é um símbolo que intensifica qualquer afirmação. Não acredita? Tente usá-lo em todas as frases que você escreve nos e-mails de trabalho, e você será conhecido como o cara que grita nos e-mails, ou o cara mais nervoso da empresa. Criado na Idade Média, o símbolo é derivado do termo latino interjectio, que foi abreviado para io. Aliás, também é a palavra grega para alegria, que também exige um aumento de volume quando é recitada. A partir daí, ele evoluiu para o símbolo que usamos hoje, pois, se você perceber, o ponto de exclamação é realmente apenas a letra I, escrita acima de um círculo ou ponto, quase igual à teoria alternativa sobre a interrogação. Número 3. A foice e o martelo. Ora usado para enaltecer a classe trabalhadora e representar sua luta, ora usado para representar um inimigo comum durante a Guerra Fria. O fato é que a foice e o martelo são um símbolo comunista bastante icônico. Criado pela URSS em 1917 e usado durante a Revolução Russa contra o czar. Quanto ao seu significado, o martelo representa os trabalhadores da indústria, enquanto a foice representa os camponeses. Combinados, significam uma aliança entre todos os cidadãos da classe trabalhadora do país. Porém, desde então, ele acabou se tornando um sinal universal para o machismo e o socialismo, os quais, como já sabemos, se tornaram o grande bicho-papão do mundo ocidental durante o século XX. Número 2. O símbolo de paz e amor. A formação de um V com o dedo indicador e o dedo médio tornou-se o símbolo universal da paz. Os Beatles usavam, Tony Stark usou, e é a posse favorita de garotas japonesas nas selfies. No entanto, antes de se tornar um sinal de paz e amor, na verdade ele foi usado para representar vitória, quando Winston Churchill posou dessa forma depois da derrota dos nazistas. Mas se você voltar à história, para onde o sinal foi realmente usado pela primeira vez, vai encontrar coisas mais sinistras por trás dele. Durante a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, os franceses tinham o hábito de cortar o indicador e os dedos médios dos arqueiros ingleses capturados, para incapacitá-los para sempre de usar suas armas. Os arqueiros ingleses, por outro lado, decidiram usar o símbolo V para provocar os seus inimigos na batalha, mostrando a eles que têm tudo o que precisam para usar o arco e flecha. Em outras palavras, naquela época o sinal em V parecia algo como "posso te matar". Número 1. Cifrão. Gostando ou não, vivemos em um mundo intermediado pelo dinheiro, e mesmo que quem mora em um país que usa outro símbolo para o dinheiro, certamente todos conhecem o cifrão, já que é usado no dólar e na maioria dos países pelo mundo. Mas veja, existem dois tipos de cifrões, ambos são feitos com a letra S, mas tem uma única linha vertical passando por ele, enquanto o outro tem duas. O primeiro cifrão de linha única é o símbolo formal do dólar. O cifrão com duas linhas, no entanto, vem de muito antes dos Estados Unidos e é baseado no cifrão português. Naquela época, a moeda portuguesa era escrita usando as letras PS, que evoluíram para a letra P sobreposta ao S. A partir daí, tornou-se ainda mais abreviada quando a letra P se transformou em duas linhas verticais na letra S, o cifrão. Por sua vez, os Estados Unidos adaptaram esse símbolo para a sua própria moeda, mas usando apenas uma linha vertical para evitar confusão com o símbolo português.
A variação americana de traço duplo também pode ser um derivado do peso da América Espanhola, que apresentava um brasão de armas espanhol consistindo em 2 pilares verticais envoltos por linhas em forma de S. No entanto, há também uma teoria alternativa que afirma que o cifrão dos Estados Unidos evoluiu da sobreposição da letra U à letra S. Independente de como ele se originou, o cifrão se tornou quase universal quando falamos em dinheiro, tanto que geralmente os desenhos animados usam muito o cifrão em suas histórias. Aí está, mais alguns símbolos que você provavelmente não conhecia a origem nem o significado. Se você conhece outros símbolos e quer explicar a origem pra gente, manda agora nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!